8h39 em Campos. O programa hoje passou como um foguete, né? E aí já viu. O assunto é bom, o entrevistado é excelente, vai nos orientando aqui. A gente fica na expectativa, é claro, de tentar produzir o máximo aqui de conteúdo para levar até você que nos acompanha, você que nos ouve. Acredito que todas as classes sociais hoje, claro que a classe média, baixa, classe alta, a classe média e baixa, elas sentem muito mais o impacto da inflação, mas não tem ninguém que não esteja sentindo o impacto da inflação hoje de volta à realidade do povo brasileiro. Eu sou da década de 80, na verdade nasci em 71, eu tenho 51 anos, então e naquela época, década de 80, finzinho, início lá dos anos 90, eu trabalhava em mini mercado, mercadinho lá em Italva. E olha que, né, não era nem na maquininha, era na mão mesmo. A gente já deixava as coisas sem preço pro final. Vê aí quanto é que é o quilo do arroz aí hoje. Isso até meio-dia. Depois de meio-dia já era uma outra situação. A coisa estava muito complicada. Então eu sou desse tempo em que você dormia com o quilo de arroz custando um valor, no outro dia, né, ele chegava quase que, sei lá, era uma loucura. Então a remarcação de mercadorias, por exemplo, em supermercados, não é comum para os meus filhos que têm 24 anos, por exemplo. Eles nunca viveram esse tempo, né? Então nunca. E agora tem dificuldade de entender por que está desse jeito. E aí sim a gente aproveitou esse dia, essa oportunidade, né, e convidou aqui o Saulo Jardim de Araújo, economista, professor do Isicenza e da Universidade Federal Fluminense, para conversar com a gente sobre economia aqui no nosso programa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza, meu caro Arnaldo. Uma inflação como essa, né? E aí eu posso me incluir também. Mas quem tem, acho que tem 35 anos, quem tem mais de 35, menos de 35 anos, não lembra de uma inflação como essa, porque realmente a gente não viveu nada assim. E claro, né, a gente também não pode colocar só na conta de questões administrativas, político-administrativas de âmbito federal, porque tem também o impacto da pandemia, o impacto de uma guerra, como o Saulo colocou lá no primeiro bloco ao falar sobre o preço do combustível, tudo é uma conjuntura. Mas eu vou até aproveitar esse gancho do que eu estou falando aqui para fazer uma pergunta ao Saulo que eu fiz aqui no intervalo. Eu não quis interrompê-lo durante a fala dele, mas ele falava que o Guedes estava entregando ao mercado, ou seja, essa proposta liberal entregando aquilo que ele prometeu. E aí eu provoquei aqui no intervalo. Você acha realmente que Guedes está entregando o que prometeu, Saulo? Eu fiquei até feliz com sua colocação, Arnaldo, que me dá a oportunidade de fazer a correção, né? Eu acho que, assim, ele entregou o que a doutrina dele diz que era para ser entregue. O tipo de política. Agora, em termos de resultado, ele não entregou. Ele disse lá, se a gente for parar para lembrar ou pesquisar aqui no Google, ele dizia que no primeiro ano de mandato do governo, ele ia zerar o déficit público. Ele zerou até hoje o déficit público? Não zerou. Ele teve a oportunidade em 2019, não fez. Na pandemia foi difícil, porque a gente sabe como é que foi. Em 2022 ele vai zerar? Não vai. Então ele entregou. Ele prometeu crescimento econômico. Ele entregou? Não entregou crescimento econômico. O que mais que ele prometeu que ele não entregou? Prometeram o preço do combustível, gasolina R$2, R$3. Entregaram o preço da gasolina? Não. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que eu já sabia que não ia entregar, porque são problemas que são complexos, são problemas que não são resolvidos no gogó, na narrativa. São problemas que precisam ser profundamente debatidos.
E tem uma tranquilidade muito grande também em dizer que outros governos que tentem implantar políticas liberais e neoliberais no país não vão entregar crescimento. Não adianta. Não vão. Não entregaram desde 1980 e não vão entregar de novo. A narrativa das políticas neoliberais interessam aos donos do dinheiro. Quem é rentista, quem vive de investimento, vai fazer muito sentido o cara argumentar, o sujeito argumentar que tem que ser implantado no país políticas neoliberais, porque ele vai obter ganhos com isso. Ganhos de taxa de juros, ganhos no mercado financeiro. Agora, a população pobre, repetir esse argumento faz sentido? Não faz sentido. Então, Arnaldo, obrigado pela oportunidade de correção aqui. Saulo, agora aproveitando até o gancho sobre a questão de políticas públicas no setor econômico, você também falou no bloco anterior sobre isso rapidamente, mas eu queria voltar. Nogueira até comentou no intervalo também. A realidade é muito diferente do discurso, né? Você falar que vai conter gastos com programas sociais, mas quando a política aperta, você vê que para buscar popularidade, isso não é mérito ou demérito do Bolsonaro, não. Isso é uma prática recorrente de políticos. Para conseguir, digamos que, aglutinar de novo alguns eleitores que acabam desertando devido ao corte de programas sociais, um novo programa surge, uma nova roupagem do mesmo programa, muda-se o nome, mas está ali parte do dinheiro que é retirado do erário para ser repassado como transferência de renda para a população mais pobre. Qual a sua visão sobre esses programas? Há mais uso eleitoral do que efetivo do que ele é proposto e por isso pode realmente prejudicar o erário público? Mas você citou um ponto também, como economista, é bom de se ouvir para quem acredita nisso também. Não podemos pensar que o Estado tem que deixar a população mais carente de mão, né? Há que ter intervenção mesmo do Estado nesse sentido. Mas essa intervenção acontece da maneira correta? Arnaldo, boa pergunta. Os programas de política de transferência de renda, eles são importantíssimos, eles são essenciais, né? E ainda são pequenos no país. Existe uma boa parcela da população que ainda não é atendida pelos programas de assistência social e precisavam ser atendidas, né? Existe gente ainda que passa fome porque não consegue ter acesso a esse sistema de transferência de renda, né? Que eu nem sei qual o nome que tem mais, de tanto que mudou nesses últimos tempos. Mas eles são importantes, eles são uma forma de amenizar os problemas da desigualdade social. Se a gente for olhar os indicadores de desigualdade no país, o que a gente vê é uma concentração de renda, principalmente na pandemia. Ou seja, se a gente for pegar 1% da população mais rica do Brasil, vamos fazer esse exercício, pensa aí, 1%, quantidade de pessoas que equivale a 1% daquelas que são mais ricas do Brasil. Qual é o tamanho, qual é o tamanho do PIB que elas pegam para elas? Qual é o tamanho da renda que elas pegam para elas? Isso vem crescendo de forma muito significativa. O que traduzindo ainda mais, a parte da população mais rica está cada vez mais rica, tem cada vez mais renda. Eu não tenho os números exatos aqui agora. Outro dia eu consegui com a Receita Federal, via Lei de Acesso à Informação, esses dados. Mas já tem alguns meses eu esqueci quais são os números. Eu sei que estão crescendo, os ricos estão cada vez mais ricos. Já dizia a música, né? E a população da parte de renda mais baixa vem perdendo renda para essa população mais rica. Existem cada vez mais bilionários. Há uma transferência de renda, portanto, dos mais pobres para os mais ricos. Qual é a forma de a gente compensar isso no capitalismo, que é o sistema que a gente vive? É através desses programas de transferência de renda que são implementados principalmente pelo governo federal, né, mas não exclusivo, né? Tem programas do governo estadual e do governo municipal também. Então, esses programas são importantíssimos para amenizar problemas da desigualdade social, que o capitalismo produz, está na estrutura do capitalismo. É produzir desigualdade. O Estado precisa, portanto, amenizar essa distorção que ocorre dado a natureza do sistema. Outro ponto, Nogueira, por favor. Não, só para a gente tentar ver se consegue aqui, com esse tempo, entender um pouquinho sobre essa privatização da Petrobras. E aí, Arnaldo,
a gente pode falar um pouco sobre a possibilidade, a visão do Saulo sobre a aplicação desse recurso da privatização da Petrobras, da Eletrobras, sobre as despesas que o governo chamou para si da cobertura do ICMS, né? Mas aí eu queria falar sobre a privatização. O Randolfo Rodrigues alega que deveria ter monetizado antes, né, capitalizado antes de fato a privatização acontecer. Segundo o senador, o processo, inclusive ele entrou com uma ação ontem, civil pública, e o processo de privatização da Eletrobras descumpre a lei ao prever a capitalização antes da assinatura de contratos de novas concessões para geração de energia elétrica. A pergunta, e aí, é sobre privatização, mas principalmente para o investidor que está agora, tem até hoje meio-dia, para fazer uma parte do seu fundo de garantia virar ações da Eletrobras. Vale a pena fazer isso? Esse risco, que é sempre, né, quem investe sempre tem risco, vale a pena ser corrido? Ô Cláudio, eu vou me abster de responder essa pergunta por questões legais, né? Como ainda é um processo aberto, né? Enfim, você tem uma instrução normativa da CVM que traz um pouco de restrição sobre esse tipo de comentário. Então, eu não posso responder ainda se é uma boa opção ou não, porque eu posso influenciar, enfim, os ouvintes a tomar algum tipo de decisão nesse sentido, e isso tem algum grau de restrição legal. Mas eu tenho algumas desconfianças, sabe? Será que a privatização vai sair mesmo? Está caminhando, mas será que vai? Tem o Randolfo Rodrigues aí, da rede do Amapá, que entrou com um processo pedindo a suspensão. O dinheiro que vai entrar nos cofres públicos é o suficiente para privatizar uma Eletrobras da vida, né, empresa estratégica para o país? E aí eu gostei do seu ato falho no início, Cláudio, tu falou da Petrobras. Mas de tanto que eles falam de privatização da Petrobras, né? Porque está na nossa mente também. Eu estou olhando para a Petrobras. Perdão. E aí, quando falam em privatizar a Petrobras para cair o preço do combustível, eu quase desmaio. E me falaram outro dia na sala de aula, fiquei até tonto, quase desmaiei. Mas, enfim, a Eletrobras, a questão da Eletrobras, é uma empresa que é estratégica, é um braço do governo para atuar em termos de infraestrutura e organização do setor elétrico do país. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas se é uma boa estratégia, né, para o país privatizar a Eletrobras. Vão entrar nos cofres públicos aí, diretamente no caixa do Tesouro, aproximadamente 25,3 bilhões de reais, né, pensando em cifras astronômicas, né, que, enfim, faz parte do orçamento. É um número muito pequeno, 32... Na verdade, espera-se girar, né, em termos de recursos, com essa privatização, um valor de 67 bilhões de reais, mas 32 bilhões vão ser destinados à conta de desenvolvimento energético, né, é uma conta que tem como objetivo atenuar os reajustes tarifários, né, e subsidiar as políticas setoriais. Os 25,3 bilhões vai diretamente para o caixa do Tesouro, e 9,7 bilhões de reais são compromissos de investimento que a empresa vai ter que fazer. E aí tem uns jabutis envolvidos aí, que passaram algumas emendas que passaram no Congresso, nessa lei de privatização, que prevê a construção de algumas estruturas, né, algumas geradoras de energia elétrica a gás natural em locais que não se tem tubulação, né, toda a estrutura para chegar ao gás natural. Então, que é de um custo altíssimo. Claro, tem a parte do desenvolvimento regional que é importante, mas são questões que se coloca-se, né, então coloca-se, portanto, um ponto de interrogação nessa privatização. Eu ainda tenho minha desconfiança se a privatização sai de verdade ou não sai, principalmente após ler a notícia aí da medida judicial que o senador Randolfo Rodrigues tomou. Eu queria falar também sobre essa questão, não de privatização, eu queria voltar a combustíveis rapidamente, lembrando um pouco aqui a entrevista com o presidenciável Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República, na qual Ciro, aqui no programa, e não só aqui no programa, ele tem dito isso também em outras entrevistas, fala sobre essa dolarização do preço dos combustíveis no Brasil. Que a gente recebe em real, a visão que ele aplica, né, como economista também, que a gente recebe em real, mas paga a gasolina em dólar. Você chegou a comentar um pouco sobre isso lá no começo, mas para a gente voltar aqui a esse assunto.
Você acha que o resultado das urnas, a presidente, pode mudar essa questão dessa chamada dolarização que o Ciro nomeia nessa questão do preço do combustível? Dá para voltar, por exemplo, ao governo do PT que subsidiava o preço do combustível e era criticado por isso? Existe um meio termo aí que dá para se chegar para que o preço do combustível não seja tão caro, mas também não prejudique o governo? Sem dúvida, é possível. É uma questão de escolha. Na urna, novamente. Dá para mudar a política de preços? Dá? Claro que dá. A União é majoritária, em termos de organização societária, na Petrobras. Ela detém a maior parte das ações ordinárias. É a União que manda na Petrobras. E aí, muito me entristece quando eu vejo o presidente da República dizer que ele nada pode fazer. Como não? Ele é o representante da União Federal. Ele é quem vai indicar o presidente e o conselho de administração da empresa. Como ele não pode fazer nada? Então, muito me entristece ouvir esse tipo de argumento. Então, o próximo presidente da República, se tiver o desejo, ele pode mudar o modelo aplicado no mercado de combustíveis no Brasil, ele pode encontrar um meio termo, para isso ele vai ter que construir refinarias. E provavelmente vai ter que reestatizar algumas que foram privatizadas. Que o Brasil tem autossuficiência na produção, que o Brasil não consegue fazer é refino. Por inúmeras questões, falta de planejamento, o óleo que era produzido na bacia de Campos era um óleo mais pesado antigamente, hoje o óleo do pré-sal já é um óleo mais leve, mais fácil de ser refinado, e o pré-sal vai tomando cada vez, ele tem uma proporção maior na produção de óleo total do país, vem do pré-sal. Então, só que construir refinaria não é de um dia para o outro. A gente tem um Comperj ali em Itaboraí, que está parado. A obra está parada. Tinha uma outra lá em Pernambuco que está parada também. Então, para que isso possa avançar, tem que haver investimento público. E o investimento público foi restringido nesse atual governo, por conta de uma doutrina econômica. Entendeu-se que o investimento privado era o mais importante. Só que o investimento privado ele não vai chegar. Se há desconfiança, o investimento privado não chega. Se não há, o investimento privado chega quando o investimento público chega também. Quando o investimento público demanda bens e serviços do setor privado. E aí, se produz mais, a economia cresce, cria-se emprego, com os empregos criados, salários maiores, as pessoas compram mais bens e serviços, os empresários se sentem motivados a expandir suas capacidades, porque estão vendendo mais, logo contratam mais trabalhadores, que vão ter salários, que vão comprar mais. Você entra num ciclo positivo da economia. Agora, quando você não tem investimento público, é o contrário. O Estado não investe, o setor privado fica receoso, não tem para quem vender também, porque vende muito para o setor público, demite funcionários, uma quantidade menor de pessoas vão comprar bens e serviços, a venda do empresário vai ser menor, que vai forçá-lo a vender, portanto, ele vai vender uma quantidade ainda menor de bens e serviços, que vai forçá-lo a demitir mais funcionários, que vai diminuir os salários, que vai ter compras menores, e entra num ciclo que não é positivo para a economia, um ciclo negativo. Então, dá para fazer? Dá. Precisa de construção de refinarias, não é de um dia para o outro, precisa de planejamento de longo prazo, para o país de curto prazo também, e de médio prazo também. A curto prazo, fico com a proposta da professora Júlia Medeiros, da Universidade Federal Fluminense, que é tributar as exportações de petróleo bruto, para que se possa, de alguma forma, tentar amenizar nesse curto prazo a oscilação dos preços, e que se mude, a solução é mudar a estrutura do mercado de combustíveis no país, fechar o mercado, a gente não precisa dolarizar o combustível, uma vez que a gente produz, a gente só precisa refinar, e se não for o suficiente, o que a gente faz hoje é pagar 100% do preço da gasolina como se estivesse comprando no mundo, como se não fosse no Brasil, como se não fosse em reais. Se é para ter um custo de dólar, que seja proporcional. Isso vai reduzir o valor do preço do combustível, porque você mexe estruturalmente no mercado. Você tirar uma tributação, você vai trazer um prejuízo muito grande para os estados, que precisam investir em saúde, educação, serviços sociais, e, ao mesmo tempo, você não vai combater estruturalmente a fonte do problema. Se o barril do petróleo continuar subindo, Deus me livre, estoura uma guerra em algum lugar do Oriente Médio ou outro lugar, e o preço do barril do petróleo bate $200, não vai ter isenção tributária que dê conta, porque o problema é estrutural.
Nogueira, a gente já está no finalzinho do programa. Se tiver alguma pergunta depois, eu vou com mais uma aqui para a gente concluir essa aula. Vamos fugir um pouquinho de todos os assuntos que a gente falou. Vamos falar um pouco de perspectiva regional. Nós falamos aqui no começo do programa, em alguns momentos, sobre essa arrecadação recorde de produção de petróleo na região. Então, o petróleo continua sendo a principal commodity aqui para a nossa região economicamente, inclusive para o poder público. Mas temos também, você citou Macaé, que vem aí também um complexo de gás que está em construção, além de Cabiúnas, que já é uma realidade. E temos também o Porto do Açu, maior terminal privado da América Latina, que fica aqui em São João da Barra e acaba influenciando toda a região. Inclusive, os royalties em alta têm a ver com o Porto do Açu devido à questão do transbordo de petróleo, que torna a região também aí, ou melhor, capacita a região a receber uma outra fatia de royalties, que foi o que deu esse acréscimo aí nas contas tanto de Campos quanto de São João da Barra e até São Francisco enquanto limítrofe. Enfim, temos essa conjuntura e uma aposta muito alta no Eldorado aqui da região. Você que é daqui, como eu ouvi aqui no começo, você é de Espírito Santinho, aqui de Campos, estuda economia, também deve ter ouvido falar em relação a esse Eldorado, a toda essa expectativa em relação a esses empreendimentos aqui da região. Passado já alguns anos, algumas coisas se concretizaram, outras não. Qual a sua expectativa do ponto de vista econômico para a região norte fluminense? O desenvolvimento realmente está nessas categorias que eu listei, petróleo e gás, trabalho portuário, indústria, ou ainda precisamos e não devemos abrir mão nunca de outra vertente forte da região, que é a questão da agricultura? O que você espera daqui para frente para a região em todas essas áreas? O Arnaldo, boa pergunta. Eu acho que é o seguinte, a gente não deve colocar, vou usar uma expressão popular aqui, colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Então, acho que a gente conseguiu avançar um pouco em termos de desenvolvimento regional. Vieram alguns empregos de qualidade com a instalação do Porto do Açu e outros empreendimentos, mas a maior parte do emprego que é criado lá não é esse emprego de altos salários, né? E muitos dos trabalhadores, os trabalhadores que têm maior nível salarial, costumam vir de outros lugares. Então, o que a gente tem que pensar em termos de desenvolvimento regional, no meu entendimento, é o fortalecimento da indústria. Agora, não é uma tarefa fácil. Porque a indústria cria empregos com altos níveis salariais, empregos que demandam alta capacidade técnica, né? A gente tem isso a oferecer na região, mas também não pode abrir mão do setor agropecuário, né? Que é importantíssimo para o abastecimento do país, do estado, da região, do município, mas não pode ficar concentrado, no meu entendimento, que a economia se concentre, né, num setor que é o agropecuário. Ele é importante, precisa ser fortalecido, mas não podemos nos limitar a esse setor. Precisa haver um fortalecimento da indústria. E, para que isso ocorra, precisa haver um planejamento por parte dos agentes econômicos municipais e estaduais, né, para que isso possa ocorrer. Não é simples, não é fácil, é possível, precisa se pensar o que deve ser feito, né, para que se consiga trazer indústrias para a região, ou que os próprios fluminenses consigam algum tipo de fomento, algum tipo de incentivo para que possa se criar indústrias da terra também, né? Aproveitar aqui quais são as nossas facilidades, né? O que a gente tem na nossa terra em termos de cultura e como é que isso pode ser aproveitado para se industrializar alguma coisa desse comércio e que seja exportado para os outros estados do país, né? Ou até para outros países. Acho que eu sou muito adepto do processo de industrialização como fonte de crescimento não só econômico nacional, mas econômico regional. Mas, repito, não é uma tarefa simples, precisa de planejamento, precisa de estudo, precisa trazer incentivos, mas não todo tipo de incentivo, né? Não isenção tributária sem nenhum tipo de classificação ou de critério, melhor dizendo, né? Precisa de critério, e quem tem isenção tributária precisa entregar resultados que sejam cobrados pelo poder público. Mas é mais ou menos nessa linha que eu penso o desenvolvimento regional, o Arnaldo.
E Arnaldo falava aqui essa semana um exemplo bom. A gente lembrava dos royalties que não poderão ser utilizados mais a partir de 2024. Já não estão podendo, né? Em um quarto, pelo menos do total, já não podem mais ser utilizados como forma de fonte para pagamento de folha de servidores. 2023 será só 50%, né? E a partir de 2024 zera. Royalties não serão utilizados mais para pagamento de folha. E aí vem essa questão, como trazer indústria para cá, incentivando com isenção fiscal, como se a gente precisa de arrecadar mais para poder pagar a folha de pagamento, que só essa semana aqui entrou aí na praça foram 107 milhões de reais. É uma conta que vocês vão ter que queimar a cabeça aí, vocês que são economistas. Exatamente, não é simples, é complexo. O caminho não é a isenção tributária sem critério, mas precisa se pensar formas de criar sinergia entre empresas, né, de um setor, pensar em um setor que possa ser fortalecido no município e que seja vantajoso, né, para a região. Dá para se pensar em algo para se aproveitar o Porto do Açu, né, que está aqui bem perto da gente. Então, como é que a gente pode ter que pensar que indústria, que setor que pode ser criado e fortalecido, em que é uma vantagem comparativa se ter um porto tão perto, né? Isso precisa ser pensado, né? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, mas que eu não sei, sinceramente, se tem uma equipe pensando nesse tipo de planejamento hoje. Eu não sei, mas precisaria ser feito. Quem sabe um conselho de desenvolvimento regional, enfim, né? Com várias cabeças boas aí pensantes. O que temos o privilégio de poder contar aqui, como a sua, por exemplo, podemos contar aqui nesse programa de hoje. Meu caro Saulo, quem agradece e faz questão de registrar o agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe do Grupo Folha, somos nós, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite lá de pronto, né? E claro, evidente que estaremos sempre aqui de portas abertas para explorar aí esse conhecimento que você tem. Muito bom poder conversar com você, muito esclarecedor e produtiva a sua entrevista. Obrigado, um bom dia, né, e sucesso para você aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos ouvintes que escutaram aí com atenção. Obrigado, Arnaldo. Foi um prazer. E estou à disposição. Sempre que precisar, conte comigo. Valeu. Neto? Opa, também agradecer ao Saulo aí pela participação. E pode deixar que economista a gente precisa mesmo. A gente está precisando de diversificar as fontes de economia aí que a gente consulta em relação à questão, sobretudo a questão regional. E Nogueira, logo mais a gente divulga o entrevistado de amanhã do programa Folha no Ar. Um bom dia a todos os ouvintes, até amanhã às 7, se Deus quiser. Valeu, Neto, se Deus quiser. Mais uma vez a você também que nos acompanhou até aqui. Fique ligado, tem muita música a partir de agora, com muita informação também. Está confirmadíssimo aí o show do Zé Ramalho próximo sábado em Campos, lá na Multiplace, em comemoração aos 3 anos, né, da Folha FM, e é claro, né, com o apoio do Grupo Folha da Manhã, e a realização, organização e responsabilidade pelo show é da Exas Produções. Bom, 9h08, amanhã de volta às 7 no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. Cuide-se bem, vacine, mantenha o seu cartão de vacinação em dia. Voltamos a seguir com mais música amanhã com o Folha no Ar.